vários trabalhos que eu já fiz, eu fui cobrada pelo meu sotaque. E eu sempre tive uma dificuldade em perder o sotaque. Talvez porque, no fundo, eu não quisesse perder o sotaque. Exatamente. Então, eu não me dediquei para perdê-lo. Essa é a verdade. Então, era assim, você não vai... Esse papel a gente não pode te dar, porque na novela, no filme, eu sei lá o quê, porque seu sotaque... Eu, não, mas aí na hora de fazer... não, mas... Alguma hora o sotaque... Então, era o sotaque, tal coisa, o sotaque. Mariana, tenta fazer um pouco menos sotaque. Aí apresentar alguma coisa. Mariana, o sotaque. E assim, mas gente, e agora? Eu tenho meu sotaque. E eu adoro ser eu. Eu gosto de ser eu. Muito mais, às vezes, do que ser um personagem. Eu gosto de ser atriz, mas eu optei por não fazer da minha carreira de atriz o meu foco principal. Uhum. Então, durante um tempo, foi o foco principal. Quando eu fiz 29 anos, mais ou menos, eu falei, não, agora não é mais. Eu desejo muito mais ser eu do que um personagem. E aí eu fui em busca, me mudei para São Paulo e fui em busca das outras coisas que eu gosto de fazer. Cantar e apresentar. Só que apresentar era uma novidade. Eu falei, apresentando eu posso ser eu. Falar com meu sotaque, fazer minhas brincadeiras, contar meus causos mineiros. Então, eu posso ser eu. Mas eu preciso de uma chance, eu preciso de uma oportunidade, né? E, às vezes, eu era cobrada ali, ó, enxuga um pouquinho. E agora, eu tenho uma direção na Record que todos os dias, na verdade, todas as noites, quando eu vou dormir e quando eu começo, obrigada, meu Deus, minha família, saúde, não sei o que, não sei o que, eu agradeço a eles, por eles estarem no meu caminho. Porque tudo que eu falo, o meu jeito, eles enaltecem. Então, eu tenho muito que agradecer a essas pessoas. Porque são pessoas que me enxergaram como eu sou, de fato. Uhum. O que quiseram apagar um dia, hoje Sim. fazem aparecer mais ainda. Sim. Que legal isso. Então, assim, e quando eu conheci essas pessoas, o seu Marcelo, o Mafran, o Carelli, Diogo, Chica, Tonquiel, Fernando, estou citando essas pessoas porque realmente elas fizeram isso acontecer. E eu não posso deixar de agradecer, porque isso não acontece toda hora na nossa vida. Uhum. Não acontece. As pessoas, elas querem muito mais apagar o seu brilho do que te fazer brilhar, do que acender a sua luz, do que te mostrar o que você faz de bom, sabe? E falar, vamos pegar isso daqui. E eu tive muito isso quando eu fiz Malhação. Uhum. Então, eu acredito que o sucesso que fez a Yasmin, minha personagem em Malhação... Cara, muito obrigada por ter feito essa personagem. Foi a primeira vez que alguém fez uma personagem com meu nome. Eu falava, tem alguém. E eu amava, porque eu tinha essa mesma liberdade que eu tenho hoje na Grande Conquista. Eu tinha essa liberdade, que era assim, vai lá, deita e rola. Uhum. Uhum. Você tem que falar isso aqui no texto... Que é assim como acontece no programa. Então, na Malhação era assim também. Tem isso aqui, né? Porque tem a historinha e eu tenho as informações também que eu preciso passar durante o programa. Mas é seu. Uhum. Conduza. Isso é muito difícil de acontecer. É te entregar uma coisa e confiar. Então, as pessoas elas estão o tempo todo querendo moldar umas às outras. E aí você deixa de aproveitar o que o outro tem para te oferecer de melhor. Você deixa de olhar para as coisas boas para pegar, às vezes, uma falha, um erro. Isso em qualquer situação da nossa vida. E é bom o olhar do outro. Você parar e falar assim, como você me vê? Direto eu faço essa pergunta para as minhas amigas. Fala, como é que você me vê? Às vezes, eu conheço alguém, assim,
E aí, a primeira vez que eu tô ali conversando com o cara. E, na maioria das vezes, isso, eu não consigo fugir disso, mas eu não procuro pensar dessa forma. Mas, na maioria das vezes, um primeiro contato que um homem tem comigo é assim, eu vou pegar a Mariana Rios, né? É isso. E... Pra coleção dele de troféus, né? Mas eu não penso dessa forma, porque eu também tenho a minha coisa de... eu quero aquele menino ali. Não sei por que não, mas vou dar uns beijinhos ali naquele menino. Então, durante a minha vida, se você falar assim pra mim, você foi escolhida ou você escolhe? Eu acho que 99% das vezes eu escolhi. E aí, nesse primeiro momento, que você tá ali conversando com a pessoa, aí a pessoa começa a te conhecer, né? Através das suas falas, de perguntas, de respostas, de questionamentos, porque o primeiro encontro parece uma sessão ali de uma entrevista, né? E você conhece muito sobre a pessoa num primeiro encontro também. E quando a pessoa começa a conversar comigo, a me conhecer melhor ali, eu sempre falo, mas como você me vê? Antes de conversar comigo, como é que você me via? Não. Fala a verdade. O que você achava? Porque aí você fala, opa, no olhar do outro, eu sou isso. Sei lá, já escutei várias coisas. Coisas que eu falava assim, coisas que eu falei, que legal isso. Outras que eu falei, nossa, mas agora você tá vendo que não é assim? Então é a percepção do outro. Não que isso vá mudar a minha vida. Porque o que você pensa pertence a você. Sim, mas não é importante saber. Mas é bom. É um exercício, né? Porque às vezes você esquece de entrar em contato com o que você é, de fato você se esquece. E aí uma pessoa precisa chegar lá e falar, opa, mas você é isso aqui. Você fala, Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Com toda certeza. Né? Então, assim, duas pessoas diferentes vão ver a mesma atitude sua de maneiras totalmente diferentes, baseadas naquilo que elas são. Né? Eu falo muito isso, que nós somos espelhos. Enxergamos no outro aquilo que existe dentro de nós. Então, se você aponta no outro uma coisa que você fala, se você fez isso, quando você está apontando um dedo, você está apontando os outros para você. Se eu enxergo isso em você e aquilo se manifesta dentro de mim de uma forma negativa, se eu aponto uma coisa para você e se manifesta de uma forma negativa dentro de mim, é algo que eu não consigo trabalhar dentro de mim e eu preciso apontar em você. Ou, se eu falo que você fez algo que às vezes você não fez, ou que você poderia ter feito, eu tenho capacidade de fazer. Você só reconhece no outro aquilo que é real dentro de você. Eu não consigo dar amor se eu não reconheço amor dentro de mim. Eu não consigo pensar que você pode me fazer mal se eu jamais faria isso com você. Eu não consigo doar aquilo que não é verdadeiro para mim. A frase mais certa, cada um dá o que tem. O que é verdadeiro no seu coração. Sim. Você só vai enxergar no outro o que existe de fato dentro de você. Tem mesmo. Hoje, na verdade, eu vi um vídeo seu que você postou no Instagram, que, sei lá, tá com milhões de visualizações já, sobre... Te perguntaram o que te falta. Sim. Né? Então, você sempre tem essas reflexões também, né? Além de tudo que você faz. Sempre. E esse vídeo, não, realmente esse vídeo, assim, ele eu fiquei meio passada com a repercussão dele. Até hoje, o meu vídeo falando, né, sobre essas reflexões e meus pensamentos, os meus textos, que eu gosto muito de escrever, o que mais teve
alcance, mais teve visualizações, foi um vídeo onde eu falo de um apartamento que eu fui ver, e a hora que eu conquistei o apartamento, eu quis o outro apartamento que tinha uma vista mais bonita. E foi um vídeo que alcançou quase 4 milhões de pessoas. Esse que eu postei no sábado, ele tá chegando agora, antes da gente começar, eu dei uma olhadinha, em 16 milhões. Nossa, em 2 dias, assim. E eu tenho 8 milhões de seguidores, 8 milhões, 8,7 mais ou menos. Em 2 dias ele atingiu isso, então eu fiquei até assustada, assim. E eu acho que a gente vive, né, uma era, um momento em que as pessoas elas precisam aprofundar, elas estão sentindo mais essa necessidade, porque realmente essa era digital, né, a internet, a rede social, se você não cuidar, você fica muito dentro de um superficial. E porque você só mostra as flores que aparecem no seu caminho, e nós todos passamos por dificuldades, né, durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, mas é mais difícil você falar sobre isso. Então, a tendência que a gente tem é em olhar para o post do outro, do colega, e visualizar uma vida perfeita. E essa vida, ela não existe. Então, aí você começa a deprimir, porque você tem a sensação de que você está vivendo uma incompletude, né? Que isso, todos nós, e que o outro está totalmente preenchido. E por que você não está? E quando essa jornalista me fez essa pergunta, abriu um buraco dentro de mim. E pouco tempo depois, alguns minutos depois, quando eu acabei a entrevista, eu sentei e escrevi sobre isso. E eu tenho sei lá, vem uma intuição, uma coisa que não tem hora. Às vezes eu estou no banho, eu deixo sempre o meu telefone no tapete do chão enquanto eu estou tomando banho, porque às vezes vem algum pensamento, algum texto, brota na minha cabeça na hora que eu estou tomando banho. E aí eu tenho que parar o banho e escrever. Um bloco de notas. Meu bloco de notas, sei lá, daqui a pouco ele explode, coitado. E quando eu estou dormindo, eu acordo às vezes de madrugada e escrevo muito na madrugada. Me vem durante um sonho, sei lá, uma reflexão. E aí eu transformo aquilo em texto. Ou alguma coisa que a gente conversa agora, eu falo, opa, eu quero falar sobre isso. Então são inspirações que realmente aparecem no meu dia a dia. Às vezes eu estou totalmente sem inspiração, e às vezes eu tenho semanas que eu estou tão inspirada que eu cheguei a escrever mais de 50 textos em 2 dias. Ano passado. E foi daí que surgiu esse segundo livro que eu vou lançar ainda esse ano, né? Que eu escrevi um que está aqui, que eu vou dar para você. Que é o meu primeiro Basta Sentir. E em 2 dias eu escrevi mais de 50 textos. Eu falei, opa, eu quero transformar isso em livro, que são textos individuais. E aí eu finalizei no carnaval. Então, enquanto estava todo mundo festando, eu me resguardei. Sua mente estava festando também. Tava, só que de uma outra forma. Produzindo. Fiquei sozinha em casa e fiz essa imersão, assim, para realmente conseguir chegar num lugar de inspiração para concretizar esse livro, porque a editora também já estava me cobrando, eu não conseguia tempo para finalizar, um trabalho atrás do outro, e realmente você precisa mergulhar. Não dá para você simplesmente falar, eu vou fazendo isso aqui, assim, esse assado, e daqui a pouco... Não, você precisa ter essa conexão e liberar o seu tempo somente para aquilo. Focar. Então, isso aconteceu. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente?
Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Pode falar, minha Eu parceira. ia comentar que eu falo bastante sobre gratidão. Eu contei isso aqui um outro dia, porque às vezes quando a gente comenta, e você deve receber mensagens assim também, imagino, é muito fácil para você, né? A pessoa falando, é muito fácil para você, estando onde você está, dizer que você consegue tudo que você quer. É muito fácil para você. Eu recebo muito Não isso. é? Eu recebo muito, mas se eu recebo, imagina você. E aí eu sempre digo para as pessoas assim, eu falo, pare para prestar atenção se é quem está bem que fala sobre isso ou se quem fala sobre isso que fica bem. Qual é a ordem da coisa? Sempre digo isso. Falo, eu não comecei a ser grata agora. Eu já era grato quando vocês nem me conheciam ainda, quando eu não existia Cris Paiva para vocês. E aí eu vi um vídeo outro dia do Terry Crews, ele falando que ele cresceu num bairro de periferia e que os amigos dele... Ele diz assim na entrevista, os meninos da minha rua que cresceram comigo ou estão mortos ou presos. E todo mundo me pergunta o que foi que fez com que eu, no meio de 20, 30 garotos, com a mesmo caminho pela frente, por que pra mim foi diferente? E ele diz, a minha energia. Nada além disso. O meu sentimento de gratidão com a vida, a positividade que eu coloquei na minha vida. E aí eu repostei esse vídeo e falei, bom, já que vocês não acreditam em mim, acreditam no Terry Crews, então, porque pelo menos alguém vocês têm que acreditar. E é bom dizer, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, mas também onde ela tá? Sim, mas será que ela está lá e por isso ela diz essas coisas? Ou porque ela pensa essas coisas, ela está onde ela está? Sim. É o contrário o processo. É mais uma vez alguém te mostrando que você muda a tua energia antes de mudar a tua realidade. É o contrário. As coisas não vão ficar bem antes de você mudar a tua energia. É o contrário, né? Mas isso é uma escolha. E é uma escolha diária. Sim. E cara, né? Porque... como eu falo muito sobre esse tipo de assunto, como é uma coisa que eu gosto, então as pessoas me procuram muito para ter esse tipo de conversa. E isso eu posso estar num jantar, às vezes com gente que eu não conheço, que eu não tenho tanta intimidade, ou também através de mensagens na internet, na rede social, ou as minhas amigas, ou pessoas da minha família. Então, eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo, dar o caminho das pedras, falar, mas tenta fazer isso, mas vamos pensar dessa forma. A pessoa olha para mim e fala assim, mas não é tão simples assim. Mas isso aí, mas é muito difícil. Mas não, vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo. Tudo é energia que você coloca na coisa. É aceitar, né? O que aparece no seu caminho. E você falando sobre você se imaginar antes. Imaginei que ligaram pra mim, imaginei o que eu falava. Alguém que veio aqui outro dia falou que faz muito isso na fase REM do sono. Quando você já tá prestes a dormir ou quando você acabou de acordar que você ainda tá meio zonzo, a pessoa começa a imaginar a casa que ela quer morar, o carro que ela quer ter, porque o subconsciente não sabe se isso é real ou não. Entendeu? Então, o subconsciente vai se acostumando àquela realidade e você vai atraindo aquela energia para você alcançar esses objetivos. Sim. Você faz isso o dia todo ou você escolhe também um momento do dia? Não, depende. Depende. Eu sou muito fiel aos meus sentimentos, às minhas sensações. É lógico que, ainda mais no meu trabalho, e apresentando um programa, eu preciso virar a chave em determinados momentos. Eu preciso virar a chave.
Se eu tô filmando um longa, se eu tô gravando uma novela, se eu vou subir no palco e vou fazer um show e eu não tô bem, como que eu vou fazer um show que durante 2 horas eu tô sorrindo o tempo todo, eu passo alegria para as pessoas, só tem música alto astral, como que eu vou subir e vou ficar, comigo é na base do beijo, comigo é na base da arerê. Só vocês, né? Canta aí, gente. Não dá, eu Só vocês, tenho porque que eu não virar, aguento. eu tenho que virar uma chave. Eu tenho que falar, boa noite, gente, a grande conquista tá no ar. E só que é impressionante, porque às vezes eu me arrumo, eu estou sendo maquiada e eu tô querendo chorar por conta de alguma coisa que eu tô passando. E a hora que eu desço para começar a gravação e eu falo boa noite e abro o sorriso, muda. Foi tudo. Foi tudo. E eu vou para casa com o astral lá em cima. Aí a hora que eu tomo meu banho, que eu me preparo para dormir, o meu astral ainda tá lá em cima. E aí eu durmo. Eu acordo ainda com a sensação do que não foi trabalhado. Porque os nossos problemas, eles precisam ser trabalhados. Não adianta jogar a poeira e a sujeira por debaixo do tapete. Não adianta. Uma hora vai transbordar, né? Como é que é? Eu não sei de quem que é essa frase, mas tem uma frase que é muito boa, que é até onde você não é culpado, eu não gosto dessa palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pelo vento que entra a partir do momento que você deixou a porta entreaberta. Então, a frase não é essa, mas ela quer dizer isso. É da responsabilidade que a gente tem pela janela, que a gente deixa uma frestinha aberta. Então, são os ciclos não fechados, não encerrados, são as dores mal trabalhadas, os problemas que você não entrou em contato. Isso tudo é responsabilidade sua. E aí você vai se alimentando de coisas mal resolvidas e o seu corpo precisa colocar para fora. E aí vem as nossas doenças físicas. Porque tudo começa na doença da alma. Tudo que você não trabalha dentro dos seus sentimentos, o seu corpo precisa manifestar de alguma forma para que você vire a chave. Para que você fale assim, eu tenho que me cuidar. Inteligência emocional. Não tem como fugir disso. Se você não busca a inteligência emocional, você pode conquistar o que você deseja, você pode chegar onde você quer, você pode ganhar amanhã na loteria, ter o dinheiro que for, que você não vai dar valor. Porque você não está preenchido emocionalmente. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.